Muito bem, estamos aqui, começando mais um Pod Negócios Cast e mais uma vez com um tema sensacional que vai aí fazer a diferença nos seus negócios. E esse vai fazer a diferença em vários sentidos, não só para você aprender aí como melhorar seus negócios, como é que nós trabalhamos, como é que esses empresários que estão aqui trabalham, mas também para você melhorar no sentido de divulgar. Hoje nós vamos falar aí qual o papel da mídia indoor na publicidade das empresas. Olha só qual a importância dessa mídia para você. E para isso estamos aqui com especialistas no assunto. Estamos principalmente com um empresário do setor. Aqui à minha frente, quero apresentar para vocês Fábio Bianco, da Media Digital World. Muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Túlio. Prazer imenso estar aqui. Mais ainda, poder ter a oportunidade de contar um pouco mais aí sobre esse mundo aí da mídia indoor, que normalmente não é muito explicado no detalhe, né? Então hoje a gente tem aí muitas empresas que fazem isso, cada uma do seu jeito, e aí eu gostaria de mostrar aí como a gente pode ajudar com mais evidência aí o pequeno e o médio empreendedor hoje, né? Então hoje tem um mercado muito bom para isso. Muito bem, e para ajudar a gente nesse bate-papo, está aqui outro empresário da Outprint, locação de notebooks, meu amigo Ricardo Dib. Seja bem-vindo, Ricardo. Ô, Túlio, como vai? Prazer estar aqui também, legal. Mais uma vez com a gente aqui na Muito mesa. Obrigado. Vamos tentar agregar aí ao seu público aí. Muito bem, com certeza. Hoje falando aqui de tecnologias, né? Então, aí, locação e concertos e tudo mais de notebook, como funciona e tudo mais. E mídia indoor, né? E muita gente vê esses termos em inglês aí, mídia indoor, mas o que é isso? O que é a mídia indoor? É fácil para nós, né? Mas tem gente que não sabe. Tem o pequeno negociante também, que também assiste a gente, né? E aí vai saber aí a importância da mídia indoor aí, ou como funciona, o que é, né? Onde está, né? O que elas comem? Aonde elas vivem? Onde vivem? Igual fala dos animais. Né? Mas é isso, vamos saber da mídia indoor. E aí, para saber antes o que é e como é que funciona, eu queria saber aí como você entrou nesse mundo. Aliás, como a gente falou para eles aqui, explica o que é a mídia indoor e logo em seguida, como é que você entrou nesse mundo aí do mídia indoor? Vamos lá. A mídia indoor nada mais é do que a forma digital de você divulgar um produto ou um serviço dentro de algum estabelecimento comercial. Então hoje, a mídia indoor ela pode ser veiculada numa televisão, mais de uma, num painel de televisões, tem lugares que tem mais de uma juntas para formar um video wall, né, que a gente chama, painéis de LED. Então hoje, tudo aquilo que você pode reproduzir digitalmente em telas, a gente considera mídia indoor. Então tem um mercado muito grande aí para a gente explorar. E já emendando aí, como é que essa história começou? A Media Digital World ela tem 9 anos, ela vai fazer 10. E na verdade, como toda empresa, né, de marketing digital, no começo, quando ela começou as atividades, a gente fazia um pouco de tudo, né? Então eu oferecia todos os produtos relacionados a marketing digital, desde criação de sites, criação de conteúdo, criação de conteúdos digitais, por exemplo, um folder, um cardápio, um catálogo. Então, tudo isso que poderia ser criado digitalmente, a gente oferecia. Nos últimos 5 anos de existência da Media Digital World, a gente focou no produto Media Indoor. E aí, essa decisão é que deu uma virada aí. Então, a gente focou 100% hoje, todo o produto que eu vendo hoje é focado na Media Indoor. Tenho clientes que consomem os outros produtos até hoje, mas são clientes mais antigos, mas para cliente novo eu só tenho a mídia indoor hoje. Legal. O que você chama de produto? Quais os outros produtos? Criação, esse papo aqui? Criação de sites, desde sites institucionais até... Sim, produtos de mídia e produtos digitais. De marketing. Isso. Perfeito. Então hoje eu tenho clientes antigos que hoje são consumidores de mídia indoor, né? No caso eu vendo para eles o sistema e eles já têm comigo sites criados anos atrás. Eu crio outros tipos de conteúdo, crio catálogos, crio folders, tal, mas assim,
para clientes que eu já tenho. Hoje eu não ofereço mais esses produtos, eu ofereço só a Media Indoor. E a Media Indoor, hoje, ela pode ser oferecida de duas formas. Eu posso vender para o cliente apenas o fato de veicular a marca dele, o produto, o serviço dele em pontos de Media Indoor onde eu já tenho o sistema instalado, ou ele pode ser uma empresa que vai ter o sistema instalado, seja para veicular as informações dele e para servir de veiculação para um terceiro. Então hoje eu tenho essas duas modalidades e tem muito cliente que opta pelas duas, tem cliente que só uma, tem cliente que é exclusivo, tipo, não, eu quero ter o meu conteúdo aqui, não quero nada além do meu produto. E aí a gente faz somente o conteúdo do cliente. E tem cliente aí que é aberto a falar, olha, eu tendo uma visibilidade boa do meu produto, você pode ter, a gente negocia uma parte da programação dele para um terceiro aparecer ali, e esse terceiro ajuda praticamente a pagar a conta, né? A gente divide a conta aí e aí fica bom para todo mundo. Muito bem, muito bem. Para que as pessoas entendam essa questão do sozinho, seria na empresa dele mesmo, né? Isso, então ele quer só a propaganda dele, mas é dentro do estabelecimento dele. Exato, dentro do estabelecimento dos outros é mais difícil, né? Exato. Então vai estar junto com várias pessoas. Você tem que dividir o espaço, tem uma limitação de tempo, tem um custo, ou seja, tem muito cliente aí que fala, não, eu quero divulgar que nem uma clínica, vou dar um exemplo mais prático para entender. Uma clínica médica. Normalmente a clínica médica, ela quer dar foco naquilo que ela oferece, nos profissionais que trabalham, nos serviços que ela oferece, nas vantagens que tem de você ser paciente daquela clínica. Normalmente as clínicas, elas têm esse conteúdo exclusivo, ou seja, eu não tenho nada que não seja da própria clínica. E um outro exemplo, que é o compartilhado, é uma padaria, por exemplo. A padaria hoje ela tem uma gama de produtos enorme para oferecer, só que como a padaria ela tem um número de circulação de pessoas muito grande, ela passa a ser um ponto extremamente interessante para a veiculação de terceiros. Então o terceiro vê aquilo como uma oportunidade de aparecer. E aí eu consigo meio que equiparar ali a programação. Uma parte para a padaria, uma parte para o terceiro. E o terceiro ajuda a pagar a conta. Muito bem, muito bem. E na estratégia de marketing das empresas, tem empresa que já tem as redes sociais funcionando, já fazem revistas, já fazem vários tipos de marketing. E nessa estratégia de marketing, qual a importância do Media Indoor para eles? Daqui a pouco eu quero já entrar com o nosso amigo Ricardo Dib, mas só mais essa pergunta. Hoje, a vida das pessoas é uma correria, ou seja, tá todo mundo correndo, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, querendo resolver tudo logo. E hoje, por exemplo, você vai num estabelecimento comercial onde tem uma TV passando ali, vou usar o exemplo da própria padaria. Você tá ali na fila do caixa esperando para pagar, você foi rapidinho ali comer alguma coisa, tomar um café, e nesses minutos onde você tá ali dentro, você tem a visibilidade de serviços e produtos aonde você automaticamente vai acabar conhecendo. Você não foi ali para ver a propaganda, mas você tá ali esperando, tomando café, comendo um negócio, você tá vendo ali a propaganda de alguma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo útil. Muito bem, muito bem. Sobre isso eu tenho um comentário importante, gostaria de falar diretamente com os nossos telespectadores. Olha só, a questão de marketing da mídia, especialmente hoje em dia, né, a mídia digital, é muito importante que você, negociante, empresário, empreendedor, você dono de negócios, esteja na mídia, né? Então, você tem que estar nas redes sociais, tá? Não só em uma, em várias, tá? O ideal, sim, que você tenha aí sua propaganda no Media Indoor, né? Lá dentro das padarias, próximos do bairro do seu negócio. Importante que você tente estar em algum podcast, imagine, tenta ser convidado para algum podcast para estar lá, para você aparecer também, tá? Faça panfletagem, se for o caso, do seu negócio também. Então é importante que você esteja omnichannel, que você esteja em todos os canais possíveis de marketing. E eu costumo dizer, quando a pessoa pergunta, isso vale a pena ou aquilo vale a pena? Eu falo assim, não menosprezando, é claro, dizendo que vale a pena. Até o jornalzinho do bairro vale a pena. Entendeu? Aquele jornalzinho que o anúncio é bem baratinho, anuncia com aquele carinha que vai te oferecer. Porque onde você estiver, você vai ter retorno. No Jornal do Bairro, na Media Indoor, nas redes sociais, no podcast. Propaganda é a alma do negócio. Já vem há muitos anos esses dizeres, né? Desde os nossos avós.
Então não mudou, tá? E hoje mais ainda com esses canais que temos aí, que inclusive estamos com mais acesso do que os empresários antigos tinham. Então aproveitem e façam isso, não fiquem de fora. Coloque a sua marca para rodar em todo tipo de mídia. Esse é o recado que eu deixo aí. Muito bem, e é isso. Se você tem esse tipo de mídia, nós aqui temos esse tipo de mídia do podcast, né? Então é importante que estejamos aí, todas as mídias possíveis e imaginárias, que é o caso do nosso amigo Ricardo Dibi, que tem essa visão, te chamou aqui para estar no podcast, estava aqui no podcast anterior, está fazendo a empresa aparecer, e é isso sim que é muito importante. Fala um pouquinho da sua empresa que está aparecendo cada vez mais, aí o seu negócio de locação de notebooks. Não só falar da empresa em si, fala dos negócios como estamos, que aqui é o Pod Negócios Cast, né? Como é que estão os negócios, como é que andam as locações, por que as empresas têm vantagem de locar, e vamos fazer negócio. Legal, Túlio. Ontem mesmo ligou um amigo meu, não, o mercado está difícil. Está difícil para todo mundo, mas você tem que levantar de manhã e fazer visita. Sempre tem alguém buscando negócio, sempre tem alguém vendendo o seu serviço. E no nosso caso, eu não falo que nós alugamos notebooks e impressoras. Nós geramos dinheiro e tempo aos clientes. Por quê? Se você vai investir em notebooks ou impressoras 5, 10, 20, 30 mil reais, nós compramos o equipamento e alugamos para os nossos clientes. Então esse recurso que ele dispendiria para colocar em ativo fixo, ele deixa conosco, paga um aluguel, né? E isso gera tempo também, Túlio. O tempo é dinheiro. E é verdade. Por quê? Eu chamo de operação Frankenstein, né? Você compra um notebook ou uma impressora e dá um problema, você chama um técnico para arrumar. Ele cobra 200, 300 reais a hora. Aí dá um outro problema em outro tipo de máquina, é outro técnico, por isso que é Frankenstein. Então, nós estamos trazendo para o mercado de pequenos e médios clientes a cultura da locação. Eu não sei se todos tiveram a chance de escutar no primeiro podcast, aqui com vocês, do Pod Negócios Cast. 92% das grandes empresas já fazem locação. Pequenos e médios, 12,5%. É um mercado gigantesco, viu, Túlio? Aluguel é uma coisa legal. Só que me cabe colocar isso na frente do cliente para o cliente decidir. Sim, muito bem, sensacional. É isso, e aí o pessoal precisa saber, né? Por isso que eu estava falando de propaganda aqui, porque se o pessoal não sabe dessas vantagens, né? Como é que o cara vai ter? Porque às vezes o cara não imagina. Às vezes o cara tá para comprar 3, 4 máquinas e vai pôr lá, e as máquinas vão ficar velhas, vai perder e tudo mais, sendo que ele pode realmente, se ele pensar financeiramente ali, compensa muito mais alugar e não tem depreciação da máquina, até porque essa quando quebra ou quando deprecia, o pessoal da locação vai lá e troca por outra nova. O papel seu é mostrar para as pessoas que vale a pena parar para fazer conta. E é um ponto interessante, porque hoje todos os equipamentos têm a tal da obsolescência programada, né? Sim. Sim, o que é pior, é programado pelas próprias empresas que fabricam. Sim, geladeiras antigamente duravam 20, 30 anos, hoje não. A gente pode tentar melhorar, né, esse equipamento, mas sempre vai ter uma limitação. Por mais que você se esforce, que você faça alguma coisa, uma hora ele vai realmente não ter mais condições de ser utilizado. Eu tenho como falar isso para você. Eu fui melhorar um pouquinho a memória do meu notebook, e aí o rapaz falou antes de pegar, falou assim, ó, se for antes de 2010, esquece. Não faz mais nada. 2010, sei lá, deu um ano lá. E de lá para... Se for o notebook de 2000, não sei quanto, para cá, acho que é 2015, eu acho. Ainda dá para fazer alguma coisa. Então, mas mesmo ele já sabia coisa é limitada. A data da obsolescência. Não, limitado. É Por limitado. exemplo, o ano que vem, os anos vão subindo. De tantos anos já não consegue mais. De acordo com a tecnologia também. Sim. Por exemplo, a tecnologia ela vem tão avançada que nos computadores, por exemplo, alguns... de 3 anos para trás já não cabe mais, não serve mais. E aí é um investimento que você perde. Depois de 3, 4 anos, você faz o que com esse aparelho? Outra coisa, eu estou falando de notebooks, falando de impressoras. Eu vou comprar a impressora que é mais barato. Realmente, vários fornecedores vendem barato a impressora. Só que na hora de colocar o insumo, o toner, mais muito caro. Que a impressora quase. Exato, e pouca gente sabe disso. E se dá um problema? Pior ainda. Não tem conserto praticamente, né? Fica inviável. Falando nisso, e essa que não tem conserto? Tem umas 2, 3 lá. Como é que vai? Você compra? Podemos conversar. É mesmo? Podemos negócio conversar. aqui na mesa. Muito bem, muito bem. Isso é rápido, hein, Túlio? E um detalhe, viu, gente? Nós estamos partindo
Isso já tem alguns anos aqui no mercado, está indo muito bem. Mas estamos partindo para impressão 3D. Hoje já se fazem casas com impressão 3D. Olha só, que sensacional. Então, a gente está antenado, estamos up to date aí para atender os nossos Que clientes. legal. E olha que legal, eu gosto quando o negócio tem a ver um com o outro, né? Então, ele trabalha com impressoras. E agora passa para impressoras 3D para inclusive imprimir, entregar os serviços disso, da impressão 3D. E Ricardo, e quando é que está ativo esse serviço? Porque eu quero fazer serviço com você. Já vamos conversar, Túlio. Vamos partir É para aquilo que nós falamos, né? Oração, orar, que é pedir a Deus e agir. Tem que Ação agir. na área, né? Então, Isso. então já está funcionando, já está online. Já estamos Então atuando. vamos fazer propaganda dessa Ok. empresa aí também, Ok. desse negócio. E uma Porque coisa- é um negócio de futuro. Uma coisa No legal, momento. até coadunando aqui com o meu amigo Fábio, o ser humano é visual, né? Então, a Outprint ela faz propaganda com a mídia Digital World porque o ser humano tem que ver. O ser humano gosta de enxergar, de visualizar. Você pode fazer uma reunião com o cliente 2 horas e o cliente não captar o que você quer. Agora, se você mostrar em números, olha, comigo na locação você vai economizar X mil reais no ano. Ele para pensar. Muitas vezes um vídeo de 30 segundos vai fazer o cara Sim. entender algo que você levou meia hora tentando explicar de uma maneira mais complexa e de repente o entendimento não foi tão Sim. real, né? Ou seja, o vídeo ali você tem que fazer de uma forma, né? Porque Lúdica. o conteúdo que eu coloco nas TVs, eu que produzo. Ou seja, o cliente me contrata não só para reproduzir o vídeo dele numa TV, num painel de LED. Eu crio esse conteúdo para que esse conteúdo seja relevante, para que a pessoa, o pouco tempo que às vezes ela está ali vendo alguma coisa, eu tenho que passar o recado em 30 segundos, 1 minuto, senão não adianta nada. Porque isso é cobrado, eu tenho tempo pequeno para fazer essa veiculação, ou seja, eu tenho que passar o recado rápido. Chamar atenção, né? Muito bem, então falando nisso, eu quero passar os vídeos de algumas empresas então para mostrar essa vantagem de mostrar vídeo, né? Vamos começar pela MR Parks. Pessoal da isso. Opa, vamos sim, vamos mostrar a MR Parks aí pro povo. Olha só, não, o outro antes. Primeiro mostra o brinquedo para depois mostrar como é que fabrica, pessoal. É isso aí. Vou mostrar aí, olha que bacana aí, ó. Na MR Parks entendemos que brincar é coisa séria, por isso entregamos brinquedos que unem segurança, durabilidade e muita criatividade. Olha só, tem novidade chegando por aí. MR Parks, muito bom, sensacional. E aqui, ó, vai vir o processo de fabricação para vocês verem, olha lá, ó. Da MR Parks. Olha a segurança, ó. Cuidado em cada etapa. Acabamento seguro, ó, para as crianças não se arranharem, né? Então, olha lá, ó. Estrutura reforçada para não quebrar, né? Padronização de qualidade. A pintura, inclusive, a questão que usa a pintura com a preocupação de não ser nada tóxico. Então, assim, do começo ao fim, tudo muito bem fiscalizado, tudo muito bem preparado. A MR Parks aí preparada para atender aí os buffets, preparada para atender os condomínios, tá? Pode deixar nas imagens lá, na imagem da MR Parks, pode ser aí no brinquedinho lá mesmo, por favor, enquanto eu vou falar aqui para vocês. A MR Parks, quem pode contratar? Pode deixar a tela cheia, pode contratar pessoal de buffet, né? Pode buscar com eles os brinquedos. Pessoal de condomínios, de prédios. Quem tem casa grande, imagine se pode dar esse presente para as crianças, para os vizinhos, de ter lá um parquinho lá no quintal. Quem tem uma casa gigante aí. Também, imagine você ter um restaurante como diferencial para as criancinhas ter onde ficar enquanto os pais conversam, né? Os brinquedos da MR Parks. Então, hospitais também, né? Lugar de atendimento, pode ter lá o brinquedinho da criança lá separado. Então, realmente, vale a pena aí. São brinquedos seguros. Vale a pena aí ter a MR Parks ali, contratando os brinquedos da MR Parks, né? São brinquedos que unem qualidade, segurança e diversão. Com a RM Parks, são desenvolvidos com madeira plástica reciclada. Os playgrounds são ideais para transformar qualquer espaço em um lugar mágico para as crianças. É isso aí, guardem bem esse nome, MR Parks. É só entrar lá no Instagram, MR Parks Brinquedos, ok?
@mrparksbrinquedos. Pessoal da técnica, eu gostaria de ouvir vocês aqui. Por favor, qual é o próximo? Agora sim, ouvindo. Qual? MDW. Sim, muito bem. Aqui, Mídia Digital World. É a MDW. Você conhece a Mídia Digital World? Então quem vai falar é o próprio dono. Fala aí. Vamos pra lá. Gente. Hoje, muitas pessoas têm essa dúvida sobre o Mídia Indoor, né? A Mídia Indoor nada mais é do que ou uma TV, um painel de LED, né? Resumindo assim bastante, aí eu tenho um exemplo de uma clínica que é médica. Tem nas recepções das clínicas, a gente coloca o painel e mostra todos os médicos e tal. E aí eu tenho outros tantos tipos de negócio. Eu tenho clínicas médicas, padarias, lojas de roupa, academia de dança, clínicas de estética. Então, todos os modelos de negócio são interessantes. Inclusive, o exclusivo e o compartilhado, ele muda só de acordo com a opção do cliente. Ou seja, ele pode ser utilizado para todo tipo de cliente também. Além disso, outra grande vantagem é que tudo é gerenciado remotamente. Ou seja, eu coloco o sistema no seu estabelecimento e tudo é gerenciado sem a ação de mais ninguém, né? Só minha. Aí um pouco dos nossos clientes, né? Tem vários clientes grandes aí que já estão com a gente há muitos anos. Tem um número de pontos grande já espalhados na cidade inteira. E tudo isso controlado remotamente. Então, quem quiser saber mais aí, ó, temos o site. Já para aí, por favor, dessa parte aí, pessoal da técnica. Pode falar pra gente. Temos aí o site nosso, que é mediadigitalworld.com.br. Pode ser em tela cheia 1 minuto, pessoal, né? Também. E aí, no caso, as redes sociais, todas elas têm o mesmo nome. Facebook, Instagram e o YouTube. Isso, @MediaDigitalWorld. E aí debaixo temos o nosso QR Code aí. E o telefone? Que é o nosso telefone, é o 946258127. Muito bem. É um WhatsApp aí, por favor, qualquer dúvida, solicitação, é só mandar pra gente. Muito bom, muito bom. É isso aí. Fábio, empresário da Mídia Indoor aí, dando seu recado. Muito bem. Agora nós vamos com outro parceiro nosso aqui. Esse podcast é sucesso, vários parceiros. Tem aqui com a gente a It Quality. It Quality é aí nosso parceiro que trabalha com produtos de informática. É o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Olha aí o vídeo dele. It Quality Informática. Tudo que você precisa encontra aqui. Tudo para a sua empresa ou para a sua casa. Quando o assunto é informática e suprimentos de impressões, olha lá. It Quality. Produtos com qualidade e garantia. Vários fornecedores. Compre online a qualquer momento e em qualquer lugar. Olha, por todos as lojas que vendem online, olha lá, Mercado Livre, Americanas, Shopee, muito bem, olha lá, vendedor indicado da Shopee. It Quality, entrega para todo o Brasil. Muito bem, sensacional, olha só, Volta lá por favor, onde pode deixar a tela cheia, onde está o It Quality, enquanto vocês colocam lá nos contatos deles, eu vou ler aqui, olha só. A It Quality Informática há 20 anos vem sendo referência em suprimentos de informática e impressão, que continuamente vem expandindo seu catálogo de produtos e cada vez mais aprimorando e melhorando o seu processo de atendimento na venda e no pós-venda. Agora eu queria a última página onde eu vou falar do acesso a It Quality. Então, o site www.itqualityinformatica.com.br, o telefone 2306-5532 é 011 São Paulo e o WhatsApp 011 988089767. It Quality Informática, que você encontra também lá no Instagram como @itquality, não, itqinformática. Então, no Instagram, só o que informática, tá bom? É isso aí, It Quality, nosso parceiro, valeu. Agora nosso amigo de Carudib vai falar da Outprint. Você mesmo pode falar da sua empresa. Vídeo na tela. Muito bem. Bom, pessoal, tá aí a Outprint, quase 20 anos de mercado. Nossa expertise é na locação de notebooks e impressoras. Sempre lembrando, nós geramos 2 benefícios maravilhosos a você, que é dinheiro, economia de dinheiro e tempo na assistência técnica.
seus equipamentos estão sempre atualizados tecnologicamente e nós temos um perfil de atendimento imediato para qualquer necessidade sua. Ou seja, sobra mais tempo e dinheiro para você focar no seu próprio negócio, na sua atividade. Que é isso que interessa aos nossos clientes. Uma dica interessante, nossos clientes em média lá tem 12, 13, 14 anos de parceria. Ninguém fica conosco tanto tempo se não for bem atendido, né? É isso, é você ter a open mind, a mente aberta para alocar ao invés de comprar, né? Ao invés de comprar. Então, www.outprint.com.br. É isso aí, Túlio. Muito bem, sensacional. E aí, então ele falou do site e eu vou falar do @ do Instagram. Então, querendo acessar lá, @outprint.oficial, tá bom? Aí também, qual o WhatsApp para falar direto com o nosso amigo Ricardo Dib e ganhar um desconto? É isso, DDD 11 94731 2242. Muito bem, Ricardo Dib, eu sou o cara de negócios. E eu vejo assim, o seu negócio é um bom negócio mesmo, né? A gente sabe, você acabou de falar as vantagens do seu negócio. Mas é um negócio que a gente precisa que as empresas precisem. Ótimo, todo mundo que precisar vai atrás de você. Mas você sabe que eu gosto de um tipo de negócio onde você fala, não, eu quero vender mais. E aí você faz por onde vender mais, você consegue. Mesmo se a empresa não precisar, você faz ela precisar, às vezes com um encantamento. Olha, se você fizesse isso, se você fizesse aquilo. E eu tô falando isso do seu negócio mesmo. Rapaz, impressão em 3D, você vende o que você quiser, a hora que você quiser, para quem você quiser. Então, Túlio, é inacreditável. Você chegar aqui para mim e falar, Túlio, por que você não faz aqui um logo de cada podcast para colocar na mesa aqui na frente em todos os podcasts? Pronto, você inventou uma necessidade para mim e eu quero. Legal, entende? Túlio. Então, seu negócio é para arrebentar a boca do balão, Jimmy. É para vender assim milhões. É verdade. É para sim, você não ter como aguentar a demanda lá. O que você está falando, né, mestre? É muito bom. É despertar uma necessidade que às vezes nem o cliente sabe que tem. Exatamente, isso com propagandas, com coisas, você vai despertar isso. Você vê Entendeu? na área de brindes, porta-caneta, porta-copo, logotipos da sua atividade, tudo 3D hoje está fazendo. Pronto, e você acabou de falar, é assim que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, se eu sou você na sua empresa, então você acabou de me dar uma ideia de vendas. O vendedor vai pegar o telefone agora, ele vai ligar para todas as empresas de brindes e falar, então, você não tem aí uma impressora 3D? E eu tenho muitas aqui. Então eu posso imprimir para você os porta-retratos aí para você revender. Tá. Entende? Tá. Você criou um produto para aquela empresa revender, a empresa de brindes. Ou até e também com o logo do cliente dele. Sim, ou o que você necessitar. Eu quero um porta-celular, eu quero qualquer coisa semelhante. Nós fazemos. Ou, se for o caso, eu quero alugar uma impressora 3D. Nós podemos te dar toda essa assistência. Na verdade, estamos acompanhando, Túlio, a evolução do mercado, né? É como a lei de Newton nas nossas vidas. Você tem que acompanhar o crescimento, né? Acompanhar as novidades de mercado, né? É isso. Sensacional. Nós vamos muito suprir bem. o que o cliente precisa. Não somos nós que definimos o que vamos fazer. Nós vamos fazer o que o cliente precisa. Isso no caso do notebook. Sim. No caso da impressão digital, você pode definir o que seu cliente Sim, precisa fazer. despertar. Essa é a parte boa. Legal, é Essa verdade. é a parte que eu tô falando, que você tem tudo para arrebentar, porque você não fica no passivo. Exato. Você vai pro ativo, você vai para cima, você inventa uma história para vender. Você tá do nada assim, você tá no banheiro tomando banho e fala, mas peraí, e se eu oferecer isso pro mercado? Às vezes não é nem pro cliente só. Isso, porque você pode inventar o produto. Entendeu? Você vai produzi-lo. Você tá com a impressora 3D, como você mesmo falou, eu acho que estava out, acho que estava fora do podcast. Hoje em dia, até casas são produzidas em 3D. Sim, casas, qualquer coisa, carro, dependendo do equipamento. E eu queria até destacar, Júlio, que eu vi o seu brilho, né, nos seus olhos quando eu falei da impressora 3D. Quer dizer, despertou ali uma ideia. Sim, despertou uma necessidade, né? Exatamente, e fica bonito, né? Porque você faz ali do jeito que o negócio é. Tipo assim, tá aqui, ó, Pod Negócios Cast. Aí você pode fazer o logo do Pod Negócios Cast. Sim, ali, com duas coisinhas ali, uma base, e ele fica desse jeito que a gente tá vendo ali, colorido, com a cor e tudo.
Aqui na frente, aqui, ó. Sabe o que Entendeu? acontece, ali no fundo, Túlio? ali, ó. É aquela Aqui fase... na estante, bem nessa parte aqui, ó. Entende que bonito? Que enfeite, que não tinha como ter. Aliás, tinha até, mas imagine o cara fazer isso em madeira, o trabalho e o preço que ia custar. Entendeu? Imagine, para fazer em brinquedo, para fazer em plástico, teria que ter molde. Aí seria caríssimo. Não daria para fazer em plástico, não daria. Porque para fazer um molde para uma só, não compensa. Eu já trabalhei com brinquedos. Sim. Aí para fazer ou seria madeira, ou gesso. Né? Para fazer gesso, até gesso teria molde. Mais barato, mas seria molde também. Enfim, a impressora 3D mudou tudo isso. Você consegue fazer um só, com preço acessível, com a qualidade total. Ô Túlio, você sabe da história, né, cara? O Ford T, quando a Ford Motors lançou, eram apenas carros pretos. Então o comprador tinha uma única opção, um carro de cor preta. Depois que as outras montadoras começaram a mudar as cores dos veículos, o número de compradores aumentou muito. Por que eu estou dizendo isso? Que hoje em dia acabou aquela fase de você só ofertar o que está na prateleira. Você vai lá, você olha a prateleira, tem tudo, menos o que você quer. Então, com esse tipo de serviço que nós fazemos, nós podemos dar a opção aos clientes de falar, não, eu quero isso, faz isso para mim. Exatamente. Então fica um negócio personalizado, né? Claro. É isso aí. Sensacional. Muito bem. Agora vindo aqui pro nosso amigo Fábio Bianco. Fábio Bianco tem uma história, hein? Eu não sou velhinho assim não, mas eu conheci o pai do Fábio Bianco. Era meu amigo, o pai dele, sensacional. E aí a gente se encontrou sem saber que ele era filho do meu amigo. Esse mundo Muito de bacana. network aí é enorme, né? E a gente acabei vendo assim, encontrando numa reunião sobre um evento que vai ter agora em agosto. Aí eu vi um nome parecido, eu falei, não, eu me lembro dessa pessoa. Aí quando eu mandei o recado pra ele, era uma pessoa que chegou a conviver muitos anos aí com meu pai, a parte de música, de gravador. Mas eu acho que assunto... Pra um podcast musical, hein? Vai ser mais bacana. uns 3 podcasts só de assunto de música. É verdade, né? Vai ser bacana. Aí, Fábio, muito bom ter você aqui, muito bacana te receber, muito diferenciado, né? Esse fator de você ser filho do meu amigo e um empresário, né? Agora a gente fazendo network aí, fazendo negócios juntos e você fazendo parte do podcast também aqui com a gente, apoiando o Pod Negócios Cast junto com o Ricardo Dib. E eu queria uma pergunta para você aqui, ó. Qual a vantagem de promover o seu negócio, né? O negócio da pessoa em um ponto de mídia indoor, em comparação com outros meios de divulgações digitais? Vamos lá. Acho que todo o meio de divulgação digital hoje tem as suas vantagens. Eu não estou, assim, tirando vantagem de nenhum. Só que hoje, por causa da vida corrida de todo mundo está sempre em algum lugar. O cara vai no médico, o cara vai na padaria, o cara vai na academia. O cara está sempre em algum lugar. Por quê? Porque ele precisa estar ali, nem que seja por um período de tempo curto. E hoje, qual que é o foco da mídia indoor? Pelo menos o foco da mídia digital hoje em comparação até, já vou até emendar até com outra coisa para entender mais fácil. Existem várias empresas de mídia indoor hoje, e a mídia digital hoje ela foca muito mais no pequeno e no médio empresário. Então, agora respondendo a dúvida, por que veicular nos pontos da mídia digital hoje? Hoje eu tenho esse foco no comércio da região onde está o ponto. Eu tenho esse foco em beneficiar um pouco cada empreendedor. Por quê? O meu custo não é alto, o meu custo é baixo. Então hoje a minha ideia é, num ponto de mídia indoor, veicular várias empresas próximas àquele ponto, porque hoje o segredo para a pessoa ter o resultado em cima de um ponto de mídia indoor é a localização. Então eu tenho que ter o comércio local aparecendo, eu tenho que ter o empresário que tem ali a sua oficina, que tem a sua clínica, que tem o seu escritório. O cara oferece na região. Por quê? O cara que está ali, o cara que vai naquele médico, naquela clínica, ou o cara mora por ali, ou o cara trabalha por ali. Então ele vai dar preferência em consumir o serviço local. Então hoje o foco da minha empresa é veicular todo mundo que está perto, que aí todo mundo ganha. O cara que veicula a empresa dele ali, ele vai ter um retorno, porque o cara que está
possivelmente assistindo aquele vídeo, ele vai gerar um interesse, porque para ele é mais prático. Pô, eu vou levar o carro numa oficina, eu trabalho aqui. Pô, eu vou deixar aqui do lado, enquanto eu trabalho, o cara arruma meu carro. Sim. Então eu vou na padaria, tem lá um pet shop. Pô, tem um pet shop na rua de trás aqui. O dia que eu quiser dar banho no cachorro, eu vou levar ali enquanto eu às vezes trabalho. O cara não sabia que tinha na rua de trás, só ficou sabendo porque viu ali. Exato, então... E pode sair de graça, né, inclusive, né? Pode. Como? Pode. Hoje, por exemplo, eu tenho contratos com empresas aonde eu mantenho toda a programação local, por exemplo, padarias, restaurantes que tem um conteúdo muito vasto, um conteúdo muito grande. O cara do estabelecimento, ele tendo condições de me disponibilizar um pedaço da programação 20%? dele... 20%, 10%, 30%? Hoje é alguma coisa entre 20 e 30%. Do tempo tá? dele, de 20 a 30%. Do tempo de tela. Então eu tenho lá 10 minutos de vídeos do local. Desses 10 minutos, se o cara me disponibilizar até 30%, eu vendo esses 30% para anunciantes da região e esses anunciantes pagam a conta dele. Ou seja, o cara onde me disponibilizou o local não gasta nada. Ô, Fábio, isso é um networking digital que você está falando? Então, literalmente é uma... Ele não gasta nada, mas só para quem está ouvindo entender, aí você pega essa propaganda dele e coloca nos seus outros pontos. Exato. Para ele ter essa vantagem. Exato, também, né? O cara vai aparecer nos lugares onde é relevante para ele. E ele não vai gastar nada com isso porque ele está te dando ponto. Aí. Exato, ele vai me disponibilizar uma opção, um local onde eu possa veicular anúncios de terceiros. E detalhe, por que fica bom? Porque como a gente pode colocar vários que eu digo hoje, a média de anunciantes num ponto, sei lá, é 5, 6, estourando. Cada um paga um pedacinho, ou seja, para quem está anunciando não fica caro, para o cara que deixou eu hospedar o sistema fica de graça e o cara ainda aparece em outros lugares, ou seja, todo mundo ganha alguma coisa. Muito bem. Eu mantenho o conteúdo do cara, lembrando, totalmente remoto. Eu não tenho nenhuma necessidade de que alguma pessoa que esteja ali faça alguma ação. Ô Fábio, então deixa eu pegar como exemplo. Então a Outprint ela aparece hoje em padaria, em clínicas odontológica, médica, estética. Com pouco valor, Túlio. Muito bem, interessante. É um networking digital. Sim, importante, você vai fazendo os contatos lá automaticamente, ele aparecendo. Volta naquele que nós falamos, o ser humano é visual, o cara tá tomando um café, comendo um lanche e fica olhando lá, vê Outprint, vê o outro. O cara não foi ali para assistir vídeo de ninguém. Só que de repente o cara tá ali 5 minutos que ele ficou ali tomando um café, ele já viu 5 empresas. Sim, sua marca já marcou na cabeça dele, o cara vai de novo ali, o cara viu de novo, uma hora vai falar, pô, esse cara tá aparecendo aí, vamos ver se presta. Aí o cara vai lá, entra, liga o contato. Por isso que esse tipo de informação, ela tem que ser curta, o vídeo tem que ser de curta duração, tem que ter um conteúdo assertivo, ou seja, eu tenho que expor aquilo que é relevante para chamar a atenção do cara em muito pouco tempo. Quem sabe a Pod Negócios esquece também. Então, a ideia é essa, a ideia é fazer com que as pessoas agora, elas tenham cada vez mais informação sobre os assuntos que a princípio são interessantes, mas a pessoa não conhece. A partir da hora que ela vê que aquilo é relevante, ela vai se interessar. Sim. Seja aparecer aqui, vir aqui, né, fazer tal programa, divulgar a empresa dela, ou seja, o problema hoje é a falta de informação e a vida corrida de todo mundo. Todo mundo está sempre correndo para todo quanto é lado, ninguém vai parar para ver. É igual uma coisa que a gente costuma falar, aquela palavra, se retroalimenta, né? Você tá aqui aí falando do Midindoor, aí lá no Midindoor fala do podcast, aí o cara vai assistir o podcast e vê você aqui. Então aí a coisa vai funcionar. O cara entrou no site da mídia Indoor para ver ali como funciona o sistema. Só que no site tem informações sobre a empresa que vai ter o link do podcast. Vai falar, porra, eu quero saber como é que funciona aqui. Tudo. Ou seja, eu acabei ajudando 1, 2, 3 empresas indiretamente. Sensacional, muito bem. Eu preparei uma outra pergunta aqui, não sei nem se você já respondeu ela na sua fala aí, né? Que qual é o diferencial da Mídia Digital World, da sua empresa, em comparação com outras empresas de Mídia Indoor? Vamos lá. Eu tenho aí os meus concorrentes hoje, né? Qual empresa que não tem, né? E hoje, eu já percebi, conversando até com empresas que são meus clientes hoje, que já tiveram contato com essas outras empresas e assim,
o meu foco hoje é beneficiar o comércio local, o ponto aonde eu tenho o sistema instalado e o empresário pequeno e o médio. Coisa que normalmente não acontece com as outras empresas. As outras empresas, elas têm a maneira de trabalhar, cada uma tem o seu, cada uma trabalha de um jeito, só que as outras empresas, elas focam numa quantidade, ou seja, elas fecham contratos, né, com anunciantes maiores, que têm esse poder de poder comprar a visualização deles em muitos lugares. Então, as outras empresas, elas preferem ganhar na quantidade, ou seja, eu vou colocar a minha empresa em 100 pontos. O meu caso, eu prefiro colocar em meia dúzia relevante. E o cara vai me pagar o equivalente àquela meia dúzia. Ou seja, é um negócio limitado àquela região. É aonde vai dar o retorno pro cara. É o público-alvo, né? É o público-alvo. O público que Fábio, precisa. posso agregar, se me permite? Aí entra a questão de valor. Sim. Os grandes players, os grandes concorrentes da sua área, eles pegam um nicho onde pro pequeno e médio fica muito caro. A concorrência é muito grande. Então, se o seu preço é acessível, porque todo pequeno e médio, né? O Bradesco um dia teve uma agência. Sim. O Itaú teve uma agência um Sim. dia. Então, todo pequeno e médio, ele precisa fazer marketing. Ele precisa aparecer. Precisa aparecer. Mas ele não tem caixa. Agora, se for um valor acessível e ainda mais, Túlio, se ele desejar vender 20% a 30% dessa mídia e acabar não pagando nada para aparecer na região, é um grande negócio. Hoje eu divido muito esse custo, eu diluo o custo em vários lugares para ficar bom para todo mundo. Ou seja, claro, eu tenho que ter condições de manter o sistema, isso tem um custo. E o cara que está aparecendo ali, o cara não precisa ter um valor grande disponível para anunciar. Dá para chegar num acordo que fica bom para todo mundo. Ou seja, é bem mais em conta do que hoje você aparecer em número grande de pontos e é onde o resultado talvez não seja o mesmo. Bacana, maravilhoso. Eu tenho outras perguntas para fazer aqui, mas eu tenho uma interessante aqui da minha cabeça, que como aqui é um pod de negócios, né? Não é exatamente só do seu negócio, ou do meu, ou do seu, quem quer fazer negócios fica pegando os insights, né? Então eu queria tentar pegar um insight de você, até para o cara pegar para a empresa dele também, né? Se é que você tem esse insight. Se não tiver, vamos tentar achar ele junto. Vamos lá. Como é que você pretende escalar o seu negócio, expandir? Qual é o seu projeto? Como é que você está para isso? Hoje, claro, eu tenho o foco da pequena e da média empresa, porém, para ficar interessante para o pequeno e para o médio empresário, ele precisa ter uma expectativa de quanto ele vai alcançar de público. Então hoje, a minha intenção é, além de divulgar a minha empresa em todos esses meios de comunicação, agora focar no podcast. A gente quer ter esse tipo de veiculação. Por quê? Porque é o que está no momento hoje. Ou seja, as pessoas hoje, elas não têm mais tempo para ficar na televisão, para ficar vendo isso, aquilo. O celular está sempre na mão. O cara está sempre recebendo alguma informação de alguma novidade, de algum vídeo novo, de algum canal, de alguma coisa. Alguma coisa acaba chegando. Então hoje, esse caminho, não só para mim, tá? Mas todas as empresas que de repente querem ter algo escalado de uma forma mais assertiva, você tem que aparecer. Você tem que mostrar a cara, você tem que estar ali no YouTube, você tem que estar na internet, você tem que estar num lugar aonde é o foco das pessoas hoje. Ninguém mais assiste televisão, ninguém mais está lá parado. O cara está na correria, o cara está no carro, o cara está na empresa, o cara está no transporte. Um vídeo do YouTube, o cara vê todo santo dia. Se não for mais de um. Então aí o cara tá sempre buscando informação ali. E hoje eu quero ir por esse caminho, né? Claro, mantendo o foco que eu tenho hoje, tendo essas condições acessíveis para que as pessoas consigam utilizar os serviços da minha empresa e aumentar essa divulgação. Agora, hoje é muito falta de informação que as pessoas têm, né? O cara vai olhar ali e falar, nossa, eu quero anunciar ali, eu vou gastar uma fortuna. Não é uma fortuna. É um valor razoável, é um valor que dá para o cara encarar. Agora,
Hoje eu tenho vários pontos já disponíveis aonde o meu preço ele pode variar um pouco de acordo com o alcance que ele vai ter. Então hoje eu tenho aí padarias que eu tenho entre 80 e 90 mil pessoas por mês passando por elas. Uhum. O preço de um anúncio num local desse é diferente de um lugar onde eu tenho 10 mil pessoas de circulação ou 5 mil pessoas. Ou seja, o resultado do cara vai ser melhor. Por isso que tem um custo um pouco maior. Mas também não é o fim do mundo. É algo que dá para encarar, entendeu? Perfeito. Para deixar claro, então, vamos tentar entender ou esclarecer o que eu acho que você está falando exatamente. Por exemplo, para escalar o seu negócio, além de aumentar os números de mídia, que é o normal, né? Você vai aumentar lá. Você vai também aumentar o tipo de mídia, né? Você vai... Hoje, como o Brasil é o maior consumidor de podcasts do mundo e é uma mídia que a do momento, conforme você falou, todo mundo tá com o celular na mão também, né? É igual eu falei aqui anteriormente, importante que o cara veja no Media Indoor, daqui a pouco ele sai, ele olha o jornalzinho de bairro, você tá lá também, aí o cara vai no celular, vê um podcast, você tá falando no podcast e esse é o grande negócio. E você então pretende oferecer isso também para o seu cliente daí para frente. Isso é uma forma de escalar sensacional. Você imagina, se lá tem milhares de clientes que vê naqueles pontos ali físicos. Daqui para cá pode ser milhões de clientes. Ô, Túlio, e podcast está bem claro que é uma forma de agregar valor, né? As pessoas buscam algo que agregue valor. Então tá lá, tá passeando, tá parado. O podcast, ela visualiza o que ela quer, na hora que ela quer e como ela quer. E outra, ele consegue entender... Da mesma forma, por exemplo, as pessoas com certeza entenderam o que é o seu negócio, como ele é, quais as vantagens, né? Do que ficar aquele negócio superficial, exato, aquela informaçãozinha e tudo, né? E que igual a internet não é criticando, que também é um meio de propaganda bom, mas ali as informações são muito rápidas, né? Nós não podemos deixar de manter hoje o que existe. Rede social é extremamente relevante. Isso. Você ter um site mostrando com uma explicação mais detalhada que a sua empresa faz relevante. Ele não pode deixar de existir. Só que eu acho que está faltando essa parte mais dinâmica. Então hoje a pessoa ter também o conteúdo mais aprofundado, né? Para isso eu quero também passar aqui uma propaganda, passa um vídeo aqui do Estúdio Rocha. Olha só. Pode ser com a música de fundo, pessoal. Pode colocar lá para o pessoal ver um pouquinho das imagens aqui. Olha só. Precisa de um espaço profissional para gravar? A gente tem. Conforme eu pedi a música de fundo, pessoal, tem ela aí? Vamos pôr de novo? Vamos pôr do começo então? Já estava rolando, é que eu não estava ouvindo aqui. Então vamos pôr do começo de novo, por favor. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Olha lá. Precisa de um espaço profissional para gravar seu podcast? A gente tem equipamentos de qualidade, som profissional, equipe especializada, localização ideal, melhor custo-benefício de São Paulo. Cuidamos de tudo, da gravação ao corte, gestão das redes sociais, suporte completo na criação de conteúdo. É isso aí, vem gravar com a gente, entre em contato. Vou falar para vocês o telefone, 11 99233 2335. Ou você pode entrar também lá no Instagram para conhecer um pouco mais, @Estúdio Rocha Podcasts, ok? É isso aí, sejam bem-vindos aqui a mais esse podcast do Estúdio Rocha, Pod Negócios Cast, e logo mais aí vamos ter aí o podcast do Media Indoor, MediaCast ou algo assim. Muito bom. O nome ainda está sendo planejado, mas vai ser algo assim, interessante. Muito bom. Muito bom, sejam bem-vindos. Agora vamos lá, estamos já quase nas nossas considerações finais. Podcast legal, um bate-papo legal, muito interessante, deu para entender, deu para ver aí também a vantagem como pode negócios. Olha que legal, você deu um belo de um exemplo, ampliando aí, abrindo o leque do seu negócio. Isso é maravilhoso para as pessoas verem que, eu sempre falo, para você não ter ali, não depender de um tipo de negócio só dentro do seu negócio. O próprio o Fábio falou aqui, né? Então ele faz site também, ele tem lá outros produtos, né? Consegue fazer um folder para a pessoa, mas um principal produto dele hoje é o Media Indoor, mas ele tem outros produtos, né? Então hoje seu principal produto é a locação de notebook, mas você está abrindo um novo produto que é aí a impressão, que aí tem tudo a ver com o nome.
né? Outprint. Tudo Então ele vai começar a verdade. imprimir também agora. Muito bom, muito bom. Agora vai aqui uma pergunta final aqui, ó. Para mídia, inclusive. Vamos lá. Acho que já perguntei como você enxerga o futuro do Media Indoor, né? Com a chegada da nova tecnologia. Essa eu posso até responder para você. Já está enxergando bem, vai continuar como está e você está entrando nas novas tecnologias também, que é o podcast. Muito bom. Aqui, ó. Antes das considerações finais, a pergunta final para você. Uma campanha de Media Indoor precisa ser diferente da campanha pensada para as redes sociais ou da campanha pensada para uma revista? Em que aspectos deveria ser diferente? Na verdade, hoje, o conteúdo que você quer divulgar é praticamente o mesmo. O que vai mudar é a maneira de como você vai divulgar aquilo. Porque normalmente hoje, rede social, ela é focada num negócio mais dinâmico, ou seja, você tá ali mostrando em algum lugar onde você estava, tem um vídeo, tem uma foto, tem uma explicação, tem um hashtag, é uma coisa mais assim, é uma coisa mais impactante, mas muito mais rápida. A Media Indoor, ela pode te explicar, pode explicar para o cara que está visualizando aquilo, o conteúdo daquele post que você fez de uma maneira um pouco mais detalhada. Então ali você coloca ali um número maior de detalhes, como aquilo pode ser contratado, como aquilo pode ser feito, até onde a sua empresa é a solução do problema que o cara está buscando. Ou seja, a rede social é mais um insight. A Media Indoor é uma explicação um pouquinho mais detalhada. Perfeito. E qual o tempo que o cara tem do vídeo? Hoje é entre 30 segundos e 1 minuto. Tá, com 1 minuto dá pra explicar bem mesmo. Nossa, 1 minuto. A gente pensa que não, né? Fala, pô, 1 minuto é pouco, não é nada. 1 minuto passa assim. Mas 1 minuto em relação a um vídeo explicando o que você... Em relação a um vídeo de 15 segundos na internet, 1 minuto é muito rápido. Ou seja, mas a ideia é essa. A ideia é fazer com que aquilo seja explicado de uma maneira mais detalhada. Porém, também não posso levar muito tempo, que o cara não tem ali o tempo para ver. O cara tá ali rapidinho para ver tal, tudo. Às vezes ele nem quer. Se for muito longo, perde interesse. Então tem que ser uma coisa curta, sucinta e relevante. Muito bem, muito bem. Dibi, se você também não souber, conforme eu falei ainda há pouco agora da outra coisa que ele respondeu do podcast, né? Qual seria o futuro ali do negócio, e aí entramos na questão do podcast. No seu caso, qualquer coisa a gente discute junto e vamos achar essa solução junto. Mas no seu caso, que eu falei que o seu negócio, o outro novo agora é exponencial, né? Vixe, tem 1 milhão de jeitos de vender ele. No caso dos notebooks, como é que faremos então pra gente alugar mais notebook? Olha, hoje o que eu tenho sentido... Como é que a sua empresa vai crescer um pouco mais no setor de notebook? Até queria registrar a quem estiver visualizando aqui o podcast. É a minha segunda participação. E eu tive uma receptividade muito legal junto aos amigos, aos conhecidos, aos clientes. Porque quando você faz network, normalmente você tem o chamado pitch, né? Você tem 30 segundos ou 1 minuto para falar. É pouco. No podcast você consegue evoluir, desenvolver, mostrar o seu profissionalismo, né? Mostrar as variáveis que os clientes podem ter e lembrando do início do seu comentário, Túlio, despertar talvez uma necessidade que o cliente nem sabia que ele tinha. Né? Eu ouço muito do pequeno e médio o seguinte, né, Fábio? Pô, eu não sabia que vocês alugavam notebook e impressora. Alugo. E barato. Né? Eu tenho notebooks a partir de R$140, contratos de 2, 3 anos, enfim, o podcast hoje, e nem eu sabia, eu quero até humildemente registrar isso, é um mecanismo, é um caminho de divulgação muito interessante. Por quê? Batendo com o seu produto, ô Fábio. Você quando faz Instagram ou LinkedIn, etc., é uma apresentação mais formal, mais fria, né? No podcast você está lidando com o ser humano e com a sua atividade. E só para fechar, que curioso, né? No primeiro podcast você trouxe o Rodrigo da It Quality. Eu estive lá no Rodrigo, estamos bolando alguma parceria. Com você mesmo estamos montando parceria. Sim. E o Fábio já fazemos negócios juntos há o quê? 2, 3 anos, né? Por aí. Já conseguimos agregar bastante valor aí nessa parceria. Então eu recomendo realmente o podcast hoje como um mecanismo bem agregador, viu, Túlio? De verdade. Obrigado, que bacana. Verdade. E
E você tem razão, e na sua fala você conseguiu razão pro que você tá falando. Tipo assim, a importância de poder falar com calma no podcast. Eu ouvindo o Dib falar, eu já tô com esse sentimento, mas eu tenho certeza que alguns outros clientes tá com o sentimento assim, esse cara, essa empresa é bacana, esse cara, ele é legal, eu vou dar um jeito será que eu preciso do notebook, de alugar? Eu acho que eu vou. Até o cara que não precisa tá pensando em alugar. Doutor, tem uma porque frase... ele te ouve, pega empatia, né? Tem uma frase que resume, né? Por que não? Exato. O que te impede? E a importância, né, de apresentar com clareza, né? Então, realmente acaba dando certo essa questão de poder falar um pouco mais, que no seu caso aí você consegue explicar a vantagem realmente de falar bem. Né, e aí se a gente fizer alguns comparativos, né, até para clarear a mente das pessoas. Antigamente a gente não pensava, não fazia conta. Mas se hoje você fizer conta, compensa você alugar um carro do que ter. Sim. É multa, É quebra. verdade. O meu carro, neste momento, está fazendo câmbio R$15 mil. 15 mil, olha aí. Entendeu? É carro Mais que quebra, IPVA dinheiro e que seguro vai, por ano. IPVA, multa. Depreciação. Entendeu? Alguém que bate na sua traseira, você passa nervoso, tem que consertar o carro, faz seu... É muita coisa que, se você contar no ano e fizer toda a soma do que você gastou... O grande problema é que ninguém faz. E aí, quem faz chega a essa mesma conclusão. E aí fala, se eu fosse o ano inteiro de Uber, ainda sobrava tanto. É Então isso se eu aí. alugasse um carro o ano inteiro, ainda sobrava tanto. Exato. Isso. Entendeu? E detalhe, e não é que não tem... Ele pode ter aquele dinheiro daquele carro guardado na aplicação, rendendo dinheiro ainda. Exato. Então, esse tipo de cálculo hoje em dia estão fazendo mais. Antigamente não se fazia. O cara só tinha o sonho de ter um carro, o sonho de ter uma casa. Hoje em dia já está muito claro. Eu tenho a minha casa própria, graças a Deus, eu quero fazer questão de ter ela lá e tal. Mas está muito claro que compensa mais você ter ela uma casa alugada e o dinheiro daquela casa própria guardado, te rendendo, do que você ter a casa. Porque, por exemplo, a minha casa, se o dinheiro tivesse guardado, dava para pagar 3 casas, a renda do dinheiro, 3 aluguéis. Fora o custo de manutenção, Então, né, Túlio? exatamente, é piscineiro, jardineiro, não sei o que, segurança. É dinheiro que Custa vai. uns R$60 mil por ano no mínimo, 40 quem o tanto do para? IPVA e tudo mais. Aí no caso não é só o assunto casa, o assunto impressora, o assunto carro. A pessoa, quando para fazer a conta de quanto ela está gastando e quanto ela poderia deixar de gastar fazendo aquilo de outra forma, ela muda de ideia. Fábio. Mas Exato. o grande problema é parar para fazer a conta. Perfeito. E estamos falando tudo isso para que... Vamos fazer a conta dos computadores também. Isso aí. A hora que bater um aluguel aqui de carro a R$1.200, R$1.300, eu não vou ter mais carro. Por enquanto o aluguel está um pouco mais caro. Mas daqui a pouco já baixa mais, que as coisas vão entrando. entrando. Exatamente. E hoje em dia é muita coisa assim. O cara já não quer mais ter a casa na praia porque só tinha aquele custo. Hoje em dia ele vai viajar Airbnb, ele viaja para vários lugares com pouco dinheiro e é quase o dinheiro de manter uma casa sua. E locais diferentes, né? E aí ele viaja para lugar diferente, sendo que não tem que ser pro mesmo lugar. E aí entra aquela outra história. Tudo aquilo que a gente usa ou é caro ou é barato se você usa. Sim. Às vezes você paga pouco por um serviço ou por algum produto que você não vai usar, aquilo Aí não acaba compensa. saindo caro. Sim. Às vezes você paga um valor mais alto por alguma coisa que você efetivamente usa mesmo, e fala, nossa, valeu a pena. Então aí é a questão de parar e realmente fazer conta. Muito bem, muito bem. Aí chegando nesse consenso, realmente dá para ver que essas coisas assim, essa modernidade, né, de alugar um carro, de andar de Uber, de alugar o computador, realmente compensa. E assim estamos terminando o nosso Pod Negócio Cast de hoje. Muito bacana, esperamos você na semana que vem novamente. Para antes de dar um tchau para vocês, quero agradecer aí a vocês pela audiência. Que Deus continue abençoando a todos vocês, especialmente vocês também que aceitaram o convite aqui. Obrigado. Agradeço aí. Obrigado, e quero sempre. agradecer Obrigado. primeiro a cada um de vocês, pedindo as considerações finais. Ricardo, obrigado mais uma vez pela troca. Obrigado por estar aqui presente com a gente. Suas considerações finais para o nosso público. Então, pessoal, quero agradecer ao Ale que nos recebeu muito bem, o gestor aqui do estúdio, o Estúdio Rocha. Agradecer você, viu, Túlio? Agradecer o Pod Negócios Cast. E ainda vou ficar devendo a história que eu comecei a te chamar de mestre. Eu quero explicar Opa! isso numa próxima oportunidade. E mandar um grande abraço a quem estiver nos assistindo. E
Abram a mente. Por que não? Essa é a pergunta que você tem que fazer em tudo na sua vida. Por que não? Obrigado, viu, Túlio? Muito bem, eu que agradeço mais uma vez. E aí também, Fábio, filho do meu amigo, é isso aí. Essa história ainda vai virar outro podcast. É isso aí, vamos tem que contar com detalhes bem grandes. Fábio Bianco, filho do Olavo Bianco. O pai dele foi amigo do seu pai, né, Túlio? Não o seu amigo, né? Pra esconder a idade, né? Esconder a idade, né? Mas foi esse meu detalhe amigo, você Você tá me defendendo então aí. Você tá bem, você começou com 4 anos, saudável, Túlio. isso aí. Claro, então, queria agradecer todo mundo aqui, o Ale, que é um cara fora do comum aí, a gente está fazendo até outras atividades juntos aí. Muito bem. Estamos fazendo aí um treinamento aí forte aí na planejamento de negócios. Opa, agradecer sim. você, Túlio. Extremamente feliz coincidência que a gente acabou se encontrando aí depois de muitos anos, né? Tem muita história para contar ainda. Agradecer a oportunidade e que eu espero que aquilo que foi falado hoje ajude as pessoas a entenderem melhor como funciona esse mundo da mídia indoor. Temos ainda outras tantas informações para contar, mas assim, vamos contando com o tempo. Você não vai agradecer a minha presença? Nossa. O fato de eu ter vindo aqui, valorizar a sua presença. Você vai deixar passar isso? Valorizar. Esse é o Div. Paga um café na saída. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Queria... Claro, vamos ter outras oportunidades de entrar no assunto com mais detalhes ainda, mas espero que tenha ajudado as pessoas aí que vão assistir, vão entender cada vez mais o que significa esse produto e ver realmente que vale a pena vocês pararem para pensar, e porque tem oportunidade aí para todos os tipos de negócio, todos os ramos de negócio. A pessoa quer investir pouquinho, quer investir mais, ou seja, procura a gente que aí a gente vai ter condições de explicar com mais detalhes ainda. Muito bem, Fábio Bianco, filho do meu amigo Olavo Bianco. Fica aqui então este programa em homenagem à memória do Olavo Bianco. O Olavo Bianco fez a história aí no ramo da música. É isso aí. Temos muita coisa para contar sobre isso. Nosso parceiro Sandro Israel, parceiro aqui do podcast também, conheceu o Olavo Bianco também. Sandro, um abraço para você também. E não podemos terminar aqui aqui na câmera do meio, sem o seu agradecimento ao nosso amigo Dib e um aplauso a esse podcast. Agradece aí. Por favor, agora desenvolva. Muito bom, é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.